Sua Bíblia no Salmo 139. Hoje nós vamos dar uma pequena pausa na nossa série de Jonas. Eu gostaria de meditar com você no Salmo 139, a partir do verso de número 13. Salmo 139, a partir do verso de número 13. Eu estarei lendo do verso 13 até o verso de número 18. Salmo 139, uma pequena pausa. Semana que vem a gente retorna a nossa série em Jonas, terminando aí, faltam 2 capítulos só para a gente concluir essa série, mas Deus falou comigo durante essa semana e eu gostaria de meditar com os irmãos nesse salmo, na verdade nesses poucos versículos desse salmo essa noite. Salmo 139, verso 13 até o verso de número 18. A palavra do Senhor diz o seguinte, eu peço que você acompanhe a leitura aí na tua Bíblia. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra, ó Pai, e nesse momento, Deus, ó Pai, em que ela será exposta, que o Espírito Santo do Senhor fale conosco. Pai, que o Teu Santo Espírito conduza as nossas vidas, que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, ó Pai, possa nos instruir, possa, Senhor Deus, ó Pai, encorajar a igreja do Senhor, possa fortalecer a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, conforte, console, confronte os nossos corações essa noite, é o que nós pedimos a Ti, ó Deus. E que a Tua palavra, Deus, encontre morada nas nossas vidas. E que, ó Deus, ela não se mantenha somente enraizada, Deus, ó Pai, nas nossas mentes. Ó Pai, mas que ela se transforme em atos, que ela se transforme em palavras, que ela se transforme, Senhor Deus, ó Pai, numa vida vivida, Senhor Deus, ó Pai, de acordo com ela, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Deus. É o que nós rogamos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o tema, o ateliê de Deus. Queridos, no último dia 22 de setembro, na madrugada do dia 22 de setembro, numa sessão virtual, online, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, ela deu início, ela votou pela descriminalização da interrupção voluntária da gravidez, ou mais conhecido, o aborto. E nas primeiras 12 semanas, ou seja, durante as primeiras 12 semanas de vida do nascituro, do feto, do embrião, pode-se então, de acordo com a DPF 442, essa que está sendo votada, pode-se interromper então a vida desse embrião, dessa criança, desse bebê. E teve a sua votação então suspensa e voltará então para uma sessão no plenário, com uma data ainda a ser marcada. Mas nós cremos que provavelmente isso não demorar muito, e não irá demorar muito para acontecer. Nas 129 páginas escritas pela ministra, que compõem a defesa, que compõem a argumentação, em que ela defende o seu voto favorável à descriminalização da interrupção voluntária da gravidez, né, um nome chique para aborto, algumas coisas são destacadas dentro dessa sua argumentação. Uma delas é que ela entende a inconstitucionalidade do Código Penal, que prevê a prisão para a gestante. Uma outra coisa que é destacada também é que o princípio da vida ele não se dá na concepção, ou seja, o nascituro ele não é uma pessoa,
mas ele se torna uma pessoa humana, ou seja, ele é um humano em potencial até a 12ª semana de gestação. Ela também continua dizendo que isto se dá porque não há dentro desse tempo nenhum tipo de atividade cerebral, não há nenhum tipo de atividade que possa dizer que aquele embrião, que aquele feto, aquele nascituro é de fato uma pessoa, é de fato um ser vivo. Ela continua dizendo também, argumenta também sobre a autodeterminação da mulher. O que isso quer dizer? Para a ministra, ela entende que a mulher ela precisa ter total domínio sobre o seu corpo. Então, usando aqui as palavras do reverendo Felipe Fontes, é como se ela entendesse que até a 12ª semana, aquele nascituro, ele nada mais é do que uma espécie de verruga, em que a mulher pode ou não querer continuar com ela. Na história, dentro da história, quando nós olhamos para o mundo antigo, o aborto ele sempre foi considerado crime. Quando nós olhamos para algumas civilizações antigas, por exemplo, nós podemos destacar aqui os sumérios, nós podemos destacar aqui os assírios, nós podemos destacar aqui até mesmo os babilônicos. Todos esses rejeitavam e condenavam a prática do aborto. Todos esses, sumérios, assírios, babilônicos. Nações essas que o povo de Deus viam elas como terríveis, mas elas condenavam a prática do aborto. O antigo juramento de Hipócrates, considerado aí o pai da medicina, que até pouco tempo era recitado em todas as formaturas de medicina no nosso país e mundo afora, ele diz o seguinte: não darei a nenhuma mulher um pressário para provocar um aborto. Está dentro do juramento de Hipócrates. Médicos recitavam esse juramento quando se formavam. A cultura grega, ao contrário de tudo isso, a filosofia de Platão, a filosofia de Aristóteles já entendia totalmente ao contrário, que os fetos defeituosos, eles deveriam ser ou mortos, ou então abandonados com o intuito de preservar a perfeição da humanidade. E a gente percebe que é provavelmente esse pensamento. É um pensamento que perdura até nos nossos dias. Mas a pergunta que fica para nós é: e o que a Bíblia nos diz? O que a Bíblia nos ensina sobre tudo isso? Quando nós nos deparamos com a Bíblia, quando nós procuramos nos encontrar nas Escrituras, a gente, logo no início de todo o drama bíblico, logo no início de toda a narrativa bíblica, nós encontramos com um preceito muito importante, que é o preceito da imagem e semelhança de Deus. O primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, ele se inicia com esta verdade, retratando a humanidade como aquela que porta, como aquela que carrega a imagem de Deus, o que vai distinguir a humanidade de todo o restante da criação, e o que vai deixar também distinto a própria criação do homem, quebrando ali todo o ritmo da criação de todas as coisas. Porque quando nós olhamos todo o ritmo da criação, a gente percebe um ritmo constante. Faça-se isso, faça-se aquilo, mas quando chega no homem, façamos, pois, o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. A criação do homem quebra o ritmo, se distingue diante de todo o restante da criação. Deus, ele cria o homem, ele cria a mulher, a sua imagem e semelhança, ou seja, quando falamos da vida humana, seja ela qual for, seja ela de qual idade for, nós estamos tratando de uma semelhança com Deus, sem igual em toda a criação. O salmista, ele vai dizer, lá no Salmo de número 8, verso 5, ele diz que o homem, ele foi criado de uma forma toda especial. Veja o que o salmista diz. Salmo de número 8, verso de número 5. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. E o que ele diz? E de glória e de honra o coroaste. Então o homem tem características distintas.
de todo o restante da criação. O homem, ele se destaca em toda a criação. E a Bíblia, ela continua. Nós não só paramos nesse conceito da imagem e semelhança de Deus, mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos também que as menções aos filhos são menções especiais. A Bíblia sempre retrata a presença dos filhos como sendo uma bênção. Salmo de número 127, verso 3, o salmista diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. A ausência de filhos nos relatos bíblicos sempre foram motivos de tristeza, sempre foram motivos de um profundo desejo de mulheres que queriam ser agraciadas com a bênção de ser mãe. Quando nós continuamos nos dias de hoje, percebemos inúmeras famílias que infelizmente não podem aí conceber uma criança. Nós percebemos todo esse drama continuando, toda essa tristeza continuando, porque a presença dos filhos é algo que traz bênção, traz alegria. Nós vemos isso na história de Ana, de Rebeca, de Sara, de Isabel e tantas outras. Mulheres que sempre sonharam em ter seus filhos e clamavam a Deus para que fossem agraciadas com eles. Quando nós continuamos a olhar toda a narrativa bíblica, nós percebemos também que Deus protege os filhos antes mesmo de seu nascimento. Antes mesmo. A Bíblia, ela nos mostra que Ele não só protege, mas trata um nascituro, trata um feto, trata um embrião como sendo já uma pessoa. Veja o que a palavra do Senhor diz em Êxodo, capítulo de número 21, do verso 22 ao 25. Diz o texto: se homens brigarem, diz as Escrituras, se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Para que nós venhamos entender esse texto, queridos, a gente precisa aqui usar o hebraico, entender um pouco do original, porque a nossa tradução, apesar de muito boa, ela não nos dá aqui um sentido total do que o texto está nos dizendo. Quando nós olhamos para essa passagem e nos deparamos primeiro com a palavra para que aborte, ou que venha a abortar, como diz aí o nosso texto, vai dizer aí logo no início do texto, a ideia aqui não é simplesmente de um aborto no sentido de uma interrupção da vida, não, o texto não está dizendo isso. Aqui o texto, ele nos diz sobre algo que sai, algo que foi colocado para fora. O sentido aqui é de um nascimento prematuro. Vamos dizer que há uma briga e uma criança, ela nasce de forma prematura ali naquele momento. E o texto continua dizendo: se caso esse que nasceu de forma prematura, ele sofrer algum dano. E aqui o texto, quando ele nos fala sobre algo que é sem maior dano, a ideia aqui é de um dano que não seja fatal. Então ele nasceu prematuramente, mas não morreu, continuou vivo. O texto vai dizer então que o pai, juntamente com os juízes, irá requerer a indenização sobre aquilo que aconteceu. Mas o texto, ele continua: porém, se houver dano grave, se houver algo fatal, o texto diz: darás vida por vida. Então o que o texto nos mostra? Que Deus, Ele cuida dos filhos, das crianças, antes mesmo que elas venham nascer. Ele tem todo o cuidado. O nosso texto, ele vai nos mostrar o porquê de todo esse cuidado de Deus. O texto que nós acabamos de ler, o Salmo de número 139. Eu peço que você volte a sua atenção para esse Salmo nesse momento. O Salmo 139 é uma grande exaltação dos atributos de Deus. Dos versos 1 até o verso de número 6, eles retratam a onisciência de Deus. É maravilhoso isso.
O salmista, ele diz que ele sabe tudo sobre você, e isso nos mínimos detalhes. Os versos 7 até o verso de número 12, eles retratam a onipresença de Deus. Enquanto ministrava o louvor, José Roberto aqui, ele fez menção a esse pedaço desse salmo, onde o salmista diz que nós não podemos nos ausentar, nos esconder da presença, da atenção e do cuidado de Deus. Você nunca foge da atenção de Deus, querido. Você não consegue fugir do cuidado de Deus sobre a sua vida, do auxílio dele sobre a sua vida. Mas na sessão que nós escolhemos aqui para analisar, o verso 13 ao verso 18, nós nos deparamos com outro atributo do Senhor. Nós falamos aqui sobre a onisciência, sobre sua onipresença, então falta a sua onipotência. Esse Deus que pode fazer todas as coisas. E eu fico admirado com esse salmo, como o salmista aqui, através de uma linguagem poética, através de uma canção, retratando aqui os atributos de Deus, colocando a existência do homem juntamente com a manifestação desses atributos. Como Deus cuida com todo o seu poder, com toda a sua presença, com todo o seu conhecimento dos seus filhos, daqueles que ele criou. É maravilhoso a forma como o salmista aborda os atributos de Deus, nos colocando no meio disso tudo, colocando a nossa existência no meio disso tudo. Então o que nós percebemos aqui? A primeira coisa que nós percebemos, verso de número 13, é que Deus criou o íntimo do seu ser, do meu ser. É isso que o salmista nos diz. É interessante que esse verbo aqui que ele diz, pois tu formaste ou criaste, esse verbo ele só aparece 6 vezes no Antigo Testamento. É interessante isso. Somente 6 vezes. Apesar de várias vezes a gente ler a palavra criar no Antigo Testamento, principalmente Gênesis, são várias vezes. Mas o texto, a palavra, o verbo usado aqui pelo salmista, ele só aparece 6 vezes. Há 6 passagens no Antigo Testamento onde esse verbo ele é mencionado. E ele aparece nesse sentido de criar, e originalmente a palavra era uma metáfora para a procriação. É uma metáfora para tudo isso, para a multiplicação, para a procriação, mas depois veio se adotar, se apropriar desse significado da atividade criadora de Deus. O fato é que os mortais são conhecidos e cuidados pelo Senhor desde a origem do seu ser. Desde o princípio, é isso que o salmista está nos dizendo. Eles são criados, eles são originados. Deus toma conta de todo o processo criatório. Nem sei se essa palavra existe. Toma conta de todo o processo, mas eu achei ela bonita. Toma conta de todo o processo desta vida, desse ser, com cuidado. Todo o processo. Então o que o salmista nos ensina é isso. Deus, ele criou o íntimo do nosso ser, com cuidado, com dedicação. Não foi algo que ele ordenou para que se originasse, não, ele mesmo criou. Ele mesmo botou a mão para fazer. É isso que o salmista nos diz. E o texto continua, verso 13 até o verso de número 14, que não só criou, mas ele nos formou no ventre de nossa mãe. Deus formou você no ventre da sua mãe. Verso 13 até o verso 14, eu acho lindo. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Olha que coisa maravilhosa que o salmista diz. À luz da nossa concepção, nós somos criação de Deus. Uma criação com um corpo cuidadosamente construído e entretecido. É o que o texto nos diz. A obra do Criador, ela é descrita de um modo vívido. É interessante isso.
Vívido no sentido de que Ele está agindo, Ele está fazendo, você teceu. É como se Ele estivesse fazendo uma trança dentro de um tear, como se Ele estivesse entrelaçando todas as coisas, os nossos ossos, os nossos tendões, as nossas veias e assim por diante. É como se Ele estivesse criando todas essas coisas, tecendo todas essas coisas. E aqui o salmista, ele não só usa essa intenção ativa de Deus, mas ele traz também toda a pessoalidade, no sentido de que ele criou cada um assim. O salmista, ele diz: o Senhor me criou, o Senhor me fez. Ele se inclui, ele entende essa pessoalidade da criação. Ele entende essa pessoalidade da ação de Deus em tecer a vida, em dar origem à vida, em trazer a vida à existência. Cada um de nós, eu, você, fomos feitos, fomos criados com toda essa atividade e pessoalidade de Deus. Seja você como você é, talvez mais magrinho, mais gordinho, Deus nos criou de forma pessoal. Isso é maravilhoso, é o que o salmista nos diz aqui. E ele nos mostra que ele fez todas essas coisas, essa sua obra divina, e ele escolheu o útero, o ventre da mãe, o seio materno, como sendo o seu ateliê pessoal criativo, onde cada um de nós, muito obrigado, onde cada um de nós, com todas as nossas pessoalidades, foi criado. Isso é maravilhoso, o que o salmista nos diz. Por isso ele diz: olha, isso foi feito de forma assombrosa, maravilhosa, dentro desse ateliê escolhido, o ventre materno. Deus, ele tece a nossa origem. E é interessante que esta obra, como o salmista ele vai dizer aqui, sobre as profundezas, fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra, ou seja, como no oculto, um lugar onde somente o Eterno sabe o que está acontecendo. Somente Deus sabe. Naquele momento onde somente os olhos do Criador contemplam aquilo que está sendo feito, contempla aquilo que está sendo formado. É isso que o salmista diz. Os pais do lado de fora ficam na expectativa. Vai parecer comigo? Vai parecer com a mãe? Mas ali Deus já vê todas as coisas. É isso que o salmista está dizendo. O Senhor viu tudo isso acontecendo. O Senhor presenciou todas essas coisas acontecendo. Às vezes, quando a gente olha aquelas imagens borradas de ultrassom, a gente fica vendo: será que vai puxar o nariz? Apesar que, se for puxar o meu nariz, é fácil de ver no ultrassom. Será que vai puxar o nariz do pai, o nariz da mãe? Será que vai ser dessa forma ou não? Mas o que o salmista diz: olha, eu estou sendo formado ali, mas os meus ossos, eles não te foram encobertos. O Senhor está vendo tudo. O Senhor está presenciando todas as coisas. É linda a forma como o salmista diz tudo isso. Embora todas as obras de Deus sejam maravilhosas, a formação do corpo humano é algo impressionante, fascinante, ao ponto que o salmista não tem palavras para descrever tudo isso. Ele fica assombrado, maravilhado. Eu fico espantado com toda essa sua obra. E tudo isso só conduz o salmista a uma coisa: adorar e cultuar a Deus. Por isso, graças eu te dou, porque por modo assombrosamente maravilhoso o Senhor fez, o Senhor me criou. O texto continua dizendo que Deus viu você ainda um embrião e te amou, é o que o texto diz. Verso 16, olha para você ver: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito
e determinado, quando nenhum deles havia ainda. De forma ainda mais impressionante, o texto afirma que os olhos do próprio Deus viram, como diz o salmista, o meu corpo ainda informe. Aqui é interessante essa palavra que é usada. A palavra hebraica aqui para corpo ainda informe é golme. Traz o sentido aí, talvez, de uma palavra que depois foi para o latim, que é a palavra glomus, que é algo embrulhado, uma espécie de bola. O que o salmista está dizendo aqui é que desde o princípio, quando nem forma ainda tinha, quando nem aspecto, talvez humanoide, ainda havia dentro desse embrião, o texto diz que os seus olhos, os olhos de Deus, já contemplavam aquela vida, mesmo ainda sem forma, mesmo ainda naquela sua forma primordial. É o que o salmista nos diz aqui. E ele ainda continua que não só os olhos do Senhor contemplava, mas ele diz, mas o Senhor ainda, mesmo ainda sendo esse punhado de coisa, mas eu tinha vida, ao passo que os meus dias, eles já estavam contados. É o que ele diz aqui. Deus decretou os seus dias antes mesmo de eles existirem. Antes mesmo do salmista, de mim, de você, tivermos vivido o nosso primeiro minuto, ele já havia sido escrito por Deus. Antes mesmo de que cada um dos nossos dias começasse, se iniciasse, o salmista diz, o Senhor escreveu cada um deles. Como se não bastasse haver sido formado no ventre materno, sob a cuidadosa direção e proteção do Criador de todo o universo, Deus já havia registrado todos os dias, queridos, da sua vida, da minha vida. Com quanta onisciência e atenção, nós percebemos os detalhes de Deus, que governa toda a criação, criando as nossas vidas. Isso nos mostra sobre o propósito para o qual cada um de nós foi feito. Deus já sabe qual o propósito, qual a missão, qual a função dada a cada um de nós. Ele já escreveu cada uma delas. Como é lindo saber todas essas verdades. Como é lindo nós percebermos que cada vida, cada bebê, cada embrião, cada feto, cada nascituro, não importa o nome que um ministro político venha dar para isso, não importa. Mas como é bonito nós vermos que cada um foi criado, tecido, minuciosamente, cuidadosamente por Deus, dentro desse seu ateliê chamado ventre materno. Como é lindo a gente perceber isso. Como é maravilhoso a gente entender que ele é protegido como uma vida, ele é amado como uma vida, ele já tem os seus dias planejados antes de ele viver cada um deles. Como é lindo isso. Então o que nós percebemos aqui, queridos, quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos para o nosso texto, é que do ponto de vista bíblico, aborto é assassinato, é uma vida sendo ceifada, é uma vida sendo tirada, é uma prerrogativa que nós não temos, ele é uma criação de Deus. Você talvez pode até argumentar sobre qual pessoa é essa pessoa, mas é uma criação de Deus. Ao passo que Deus viu, escreveu os dias, amou, teceu, protegeu, como já sendo o seu filho, como já sendo a sua criação,
como já sendo ali uma pessoa sendo formada. Para Deus é uma pessoa, é uma vida. Do ponto de vista bíblico, não faz sentido algum, queridos, um cristão defender aborto. Não faz sentido do ponto de vista bíblico. Do ponto de vista bíblico também não faz sentido um cristão ser omisso em não querer tratar do assunto. Não faz sentido. Não existe o argumento de que é um assunto complexo. Do ponto de vista bíblico, não é complexo. Não é complexo. Na verdade, é muito claro e simples do ponto de vista bíblico. Defender o aborto é viver uma vida de total inversão. Total inversão. Como dizem por aí, a vida só se torna vida a partir da 12ª semana. Eles entendem que não há, naquele nascituro, até esse momento, uma atividade cerebral. E aqui a gente já percebe uma grande inversão de valores. Porque é engraçado que os mesmos que são pró-aborto são aqueles que defendem com unhas e dentes a Amazônia. Eu nunca vi uma árvore tendo atividade cerebral. É uma total inversão. Como diz Paulo em Romanos capítulo 1, verso 23, trocaram a glória do Deus incorruptível, subverteram a imagem deste Deus, e agora substituíram essa imagem por uma pecaminosa e corrupta. E Paulo vai dizer então que, por isso, tais homens são indesculpáveis. É o que Paulo nos diz. Defender o aborto é viver uma vida de inversão daquilo que a Bíblia nos ensina, daquilo que a palavra de Deus nos coordena, nos direciona. Defender o aborto é viver uma vida focada no ego. O homem tem por natureza criar em seus corações deuses. Por isso Calvino ele diz muito bem, quando ele afirma que o coração humano na verdade é uma fábrica de ídolos. Criamos ídolos constantemente. E na grande maioria das vezes nós somos esses próprios ídolos. Queremos satisfazer as nossas vontades. Adoramos o nosso próprio ego, a nossa própria vida, o nosso próprio querer. E aborto nada mais é do que uma adoração ao ego, às vontades. Por trás de tudo isso há uma ânsia humana em querer viver uma vida adoidado, em querer viver uma vida de total libertinagem, em querer viver uma vida de total depravação, fazer o que quer, quando quer, da forma que quer, é atestar e aprovar a total corrupção do sexo, algo que foi criado por Deus, que foi instituído por Deus, que foi santificado por Deus. E querem corromper tudo isso, querem deturpar tudo isso. É uma adoração do ser, do ego, das próprias vontades, do próprio querer. Então, queridos, concluindo, como nós vimos, você foi criado minuciosamente. Você foi criado com todo carinho, amor de Deus. Do mesmo modo, toda a vida é criada por Deus. Ele é o autor. Por isso nós, como igreja, precisamos nos opor a tudo isso. Precisamos nos opor a essa ADPF 442. Precisamos nos opor à liberalidade sexual. Nós precisamos nos opor a tudo isso. O que vai contra tudo isso que nós percebemos na palavra do Senhor. A todo esse amor, carinho, dedicação em que cada uma das nossas vidas, a vida dos nossos filhos, a vida dos filhos que virão, está sendo formada, está sendo desenhada, está sendo tecida pelo Criador, pelo nosso Deus.
Deus demonstra enorme respeito, cuidado pelo embrião desde os primeiros instantes da sua concepção, até o dia da sua morte. Nenhum de nossos dias, seja anterior ao nosso nascimento, seja posterior a ele, é irrelevante para Deus. Nenhum desses dias é. Ao contrário, Ele deseja que cada pessoa, feita à sua imagem, cumpra os propósitos para o qual ela foi criada. Esse é o intuito do Senhor. E nós somos o povo, queridos. Eu e você somos o povo. Nós, cristãos, que amamos, servimos a Jesus Cristo. Nós somos o povo que vive e testemunha o Deus que se tornou feto. O nosso Deus, ao se encarnar na pessoa do Filho, Jesus Cristo, Ele passou por todo esse processo. E de igual forma, o governo de sua época institui algo para eliminar a vida das crianças, visando o próprio Cristo, visando a vida do nosso próprio Jesus. Nós somos aqueles que testemunhamos o Deus que se tornou um feto, se tornou um embrião, nasceu, foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu de mulher. E há um momento dentro dessa gestação, e Lucas narra esse momento, está lá no capítulo 1 de Lucas, do verso 39 ao verso 45, que diz o seguinte: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa. E que dias são esses? Se você ler o bloco anterior, você vai perceber sobre o anúncio de Jesus Cristo, sobre a concepção miraculosa de Jesus Cristo. Do verso 38 para trás, você vai ler justamente isso. O anjo aparecendo a Maria e dizendo que ela seria mãe do Filho de Deus. Então, naqueles dias, alguns dias depois, talvez uma semana depois, talvez na 11ª, 12ª, a gente não sabe qual semana foi, mas naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha a visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Veja o que é isso. Aqui, esta ação, ela não partiu de Maria, mas era do fruto, como diz aqui Isabel, era o fruto que ela já carregava em seu ventre. O próprio Cristo, ali já encarnado no seu ventre. Nós somos testemunhas desse Cristo. Nós anunciamos esse Cristo. Nós vivemos por esse Cristo, que se fez um embrião, que se fez homem, que nasceu, viveu, sofreu e padeceu, mas que hoje vive e reina. É o ato da encarnação do próprio Cristo, ele se passa por tudo isso. Então, para nós, fica esse entendimento de que Deus, ele cuida de todas as coisas. Então você, homem, você que é pai, você que é um futuro pai, ame seus filhos. Ame seus filhos. Você jovem, temos vários jovens aqui. Você que é jovem, se empenhe
Se empenhe. Seja verdadeiramente homem para amar a sua esposa, para se responsabilizar por ela, para se responsabilizar pelos seus filhos, para se responsabilizar pela sua posteridade. Seja homem para isso. Seja homem para isso. Para educar, para estar presente na vida dos seus futuros filhos. Você, mulher, não permita que seu útero se torne palanque político. Pelo amor de Deus. Não permita isso. Porque é o que estão fazendo. É fazendo do seu útero um palanque político. Então não permita. Ele é, como nós acabamos de ver, é o ateliê de Deus, é onde vida é formada pelo próprio Deus. Seja feliz por isso. Seja feliz por isso. Louve a Deus por isso. Seja grato a Deus por isso. Deus escolheu esse lugar para dar origem à sua posteridade, aos seus filhos. Ao legado seu e do seu marido. Esse é o local. Então se alegre no Senhor. Se alegre sempre no Senhor. Que Deus possa nos abençoar, queridos. Que Deus possa nos capacitar e que nós, como igreja, venhamos entender a nossa responsabilidade sempre. Que a gente seja corajoso. Que a gente seja, de fato, corajoso no Senhor. Que a gente entenda a nossa responsabilidade cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar nesse momento. Convido o Ministério de Louvor aqui à frente.